Em 2023, o Lula disse abertamente, com toda a bravata do mundo, que jamais, enquanto ele fosse o presidente da República, ele ia assinar o decreto do GLO. Muitas pessoas ainda não estão sabendo o que é GLO, que é um código que está previsto dentro da Constituição brasileira, que permite o Estado usar as Forças Armadas, o Exército, para garantir a lei e a ordem. Só que aí que está o BO pro lado do Lula. A Secretaria da Segurança Pública, junto com o governador do Rio de Janeiro, passou todo o relatório de tudo que aconteceu para nada mais, nada menos do que o Donald Trump. E esse relatório já chegou nos Estados Unidos, a gente vai comentar sobre isso aqui, é um negócio que pode dar um BO pro lado do Lula aí, gigantesco, porque ele é cheio de narrativas, falou na cúpula da ONU e agora ele vai ter que fazer alguma coisa, porque ele está omisso até agora e sumiu. A gente vai comentar sobre muitos assuntos aqui, de tudo que aconteceu, outros assuntos também, e esse aqui é o nosso segundo editorial do dia. Meu nome é Samuel Fernandes, eu sou analista de negócios e a gente está aqui no canal Editorial Central. Já vai deixando seu like aí, já comenta e ajuda o nosso canal aí a bater a marca de 10 mil inscritos, para desmantelar toda essa narrativa aí que o Lula sempre falou. A gente vai colocar um vídeo aqui também, vai explicar um pouco dessas situações aqui. Olha só esse vídeo aqui, publicado pelo PL. Eu não quero as Forças Armadas na favela brigando com bandido. Eu não quero as Forças Armadas na favela brigando com bandido. Não é esse o papel das Forças Armadas. E enquanto eu for presidente, não tem GLO. Lula disse que enquanto ele for presidente, jamais vai ter GLO. Porque a gente tem que debater uma situação aqui. Eu quero que você deixe nos comentários aí o que você imagina sobre isso, mas o que a gente imagina é a seguinte questão. O governador do Rio de Janeiro, ele pediu ali 3 vezes e foi negado. O que é a questão do GLO aí? É o Exército, ele dá o suporte que for preciso ali para a polícia, pensa bem, enquanto a polícia avança contra essas facções criminosas, automaticamente essas facções ela avança contra a população. A gente vai mostrar alguns vídeos aqui para vocês provando isso. Arrastões, saqueando supermercados, fazendo roubo atrás de roubo, e o caos é implantado, e o Exército poderia muito bem estar ali para ajudar o cidadão de bem, porque infelizmente aí a força só do Estado do Rio de Janeiro talvez seria pouco ali para manter o território mais controlado. Aí com a ajuda do Exército seria muito mais fácil, mas o Lula provou novamente que ele não tem a mínima competência aí com a segurança nacional do país, mostrando que não é a prioridade dele, e ele sempre distorce aí com essa narrativa de falar que os militares do Exército estariam ali para trocar tiro com bandido, mas não, porque a partir do momento que os bandidos ali atirassem no Exército, ia ter legítima defesa, e isso é fato. Então a gente vai ver aqui agora uma outra matéria para provar para vocês agora que é onde a situação que vai piorar para o lado do Lula, porque a Secretaria de Segurança Pública, junto com o governador do Rio de Janeiro, agora colocou um relatório na mão do presidente Trump. A Secretaria de Segurança Pública do Rio enviou um relatório sobre a atuação de facções criminosas ao governo americano. Esse relatório dizia o que, Caio? A gente sabe como os Estados Unidos têm a ideia de enquadrar os nossos traficantes, ou os traficantes de forma geral, em organizações terroristas. É sobre isso um pouco. Boa noite. Completamente, Márcio. Boa noite a todos, Márcio. E ajuda a gente a entender também todo esse contexto das ações do governo Trump e da Casa Branca próximos aqui à Venezuela, aos ataques aos navios ali, e também a esse aumento de tensão com a Colômbia. O que acontece, né? Eu apurei junto com uma fonte alta do governo do estado do Rio de Janeiro, que foi entregue neste ano, há mais ou menos 6 meses, um relatório elaborado pela Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro para o Consulado do Rio de Janeiro, o Consulado dos Estados Unidos no Rio de Janeiro. Dizendo o que, basicamente? Dizendo que o Comando Vermelho atua nos Estados Unidos também, e em outros tantos países, portanto se configura como uma organização transnacional e pratica ações terroristas, no entendimento da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Esse relatório foi entregue a autoridades do governo Donald Trump. E aí qual que é o objetivo? Ampliar a cooperação e que, de algum modo, isso evolua
para que seja considerado o Comando Vermelho, por parte dos Estados Unidos, uma organização terrorista. E aí possa ser alvo de sanções. Principalmente, Márcio, sanções por parte do Departamento de Ativos, né, de recuperação de ativos no exterior, do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Porque daí você sancionando, por exemplo, esses criminosos que estão sendo procurados, na avaliação do governo do Rio de Janeiro, isso ajuda a combater o crime organizado. Só que aí, Márcio, o que acontece? Esse entendimento de que o Comando Vermelho é uma organização terrorista, como entende o governo do Rio de Janeiro, não bate com o entendimento que Brasília tem, que o governo Lula tem da atuação do Comando Vermelho. Claro, Brasília entende que o governo Lula, Ministério da Justiça, que o Comando Vermelho é uma organização criminosa, uma facção criminosa, mas que não pode ser classificada como terrorista. Por quê? Porque no entendimento do governo brasileiro, para ser uma organização terrorista tem que ter crime de ódio, tem que ter crime religioso, tem que ter uma questão ideológica, né? E isso que prevê a legislação brasileira. E aí que dá a divergência toda em relação à Brasília. Na semana passada, inclusive, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, falou sobre isso abertamente, que é diferente uma organização criminosa que atua, por exemplo, com tráfico de drogas, de uma organização terrorista, por exemplo, como o Hamas, né? Vamos dizer assim. Mas aí tem essa aproximação do governo do Rio com o que vem pensando o governo Trump. E todas as operações do governo Trump aqui na América do Sul, mais recentes, Venezuela e Colômbia, têm diretamente a ver com essa relação. Tanto que o Cláudio Castro hoje falou, é uma organização narcoterrorista. É a mesma expressão que o Trump e o governo americano têm utilizado. Só, isso aqui explicou assim a situação muito bem aí, porque geralmente a esquerda, ela, na verdade, a extrema esquerda, ela sempre traz todas aquelas narrativas por trás, falando aí que não é isso, que não é aquilo, que é as vítimas da sociedade. Aí fica essa questão. Aí é onde existe o impasse. Mais uma coisa a gente garante, a partir do momento em que o presidente Trump declara qualquer organização criminosa e como organização terrorista, meu amigo, pode ter certeza que igual não fica. Isso aí, o governador passou esse relatório para o Trump, porque ele tem assim a maior certeza do mundo que não vai deixar passar batido, porque se o governo brasileiro não ajuda nessa questão, ele entende que o presidente Trump pode usar. E a situação, ela é muito complexa, ela é muito complicada. A gente trouxe um vídeo aqui que é de partir o coração, que foi publicado aqui ontem. A gente vai colocar aqui agora, vocês vão ver como que tá a situação dentro do Rio de Janeiro agora, nesse exato momento. Olha aqui. Tem um policial chorando, é uma das imagens mais comoventes. Olha só, esse policial aos prantos. Eu já volto com a cobertura ao vivo. Já estão me dizendo aqui que o nosso Motolink está na linha. Pode deixar as imagens, mas eu queria só falar, porque atrás de um policial tem um pai de família, tem um marido, tem um filho. E nós estamos falando do crime organizado que não pensa duas vezes em atirar e matar policiais, atirar e matar civis para atrapalhar a incursão policial. Então nós temos neste momento uma situação muito triste. Uma outra imagem que o Luiz Amatar, o meu editor-chefe, me mostrou aqui, os policiais socorrendo outros policiais como se fosse uma guerra, uma cena de filme. Dá uma olhada, veja se isso não é uma cena de filme. O policial ferido aqui, nas costas de um policial, correndo o risco de tomar um tiro, porque ele precisa ir devagar, mas ele está tentando salvar o colega. E a gente falou sobre isso aqui no editorial passado, e a grande questão que fica é o que aconteceu, por que envolveu tudo isso. A grande questão foi que o governador do Rio de Janeiro, ele fez a questão aí dessa operação policial para prender ali 100 integrantes do Comando Vermelho. Aí, chegando lá, ele sabia que tinha que montar uma mega operação, porque os bandidos iam reagir. E, reagindo, eles iam agir em legítima defesa, porque eles foram para cumprir ali um mandato de prisão para 100 integrantes do Comando Vermelho. O que receberam foram um tiro, e aí revidaram. Aí por isso que tem aumentado muito aí os números de mortes. A gente viu aí tudo que está acontecendo. É muito complicado, e é uma verdadeira guerra o que está acontecendo. E até agora, o governo Lula, ele não se posicionou. Na verdade, ele está omisso até agora. A gente vai entender o porquê aqui também. Olha aqui essa publicação aqui do canal Metrópolis. O presidente Lula estava incomunicável durante praticamente toda a mega operação no Rio de Janeiro, que mirou o Comando Vermelho e resultou na morte de mais de 60 pessoas nesta terça-feira.
Durante a ação, esse número já foi corrigido, já está em 128 pessoas. Lula estava voando da Malásia para Brasília. O petista... Pessoas não, bandido, desculpa. Viajou no KC-30 da Aeronáutica, um Airbus A330-200 que, diferente do avião presidencial, não tem sistema de internet e telefone. O presidente optou por viajar no KC-30 por ele ter uma autonomia maior do que o chamado Aerolula. O avião fez o trajeto da Malásia para... Só para explicar isso mesmo, a situação da agenda do Lula aí a gente não está muito interessado em saber não, porque o Brasil hoje ele precisa muito mais do que um presidente fraco igual o Lula. Agora a gente vai colocar aqui uma outra publicação do jurista aqui, André Marsiglia, onde ele traz um pouco da situação jurídica dessa parte aqui, que agora está competindo até o Supremo Tribunal Federal. E olha só esse vídeo aqui para você entender aonde está chegando tudo isso aí. Olha só de onde está vindo a defesa aí dos bandidos. Olha aqui. Bom, nesse caos todo havido ontem no Rio de Janeiro, faltava um personagem, o Alecrim Dourado, o Moraes. E ele aparece assumindo a DPF das favelas e já determinando que autoridades se manifestem em 24 horas. Por que esse processo foi parar nas mãos do Moraes? Isso é regular? Eu vou explicar para vocês. Primeiro, não é regular. Está totalmente equivocada a interpretação que levou esse processo ao Moraes. Em primeiro lugar, esse caso estava com o Fachin, tanto que todos nós nos lembramos, a decisão do Fachin que impediu que policiais subissem a comunidades e etc. A decisão do Fachin. Bom, em algum momento o Fachin, nessas trocas de turmas e trocas de acervos, passou esse caso e o seu acervo ao Barroso. Barroso se aposentando, esse caso é devolvido à presidência para redistribuição para o ministro mais antigo em termos de posse. É isso que determina o regimento interno do STF. Quem teve a posse mais antiga? No tribunal, o Gilmar Mendes. Na primeira turma, onde estava o Barroso, a Carmen Lúcia. Então o que o Alexandre de Moraes tem a ver com isso? Nada. No entanto, o Fachin entendeu que provisoriamente, para medidas de urgência, o Moraes era o ministro adequado, era o ministro a quem deveria ser designado o caso. Então o ministro Moraes vai tomar essas medidas urgentes e depois devolver o caso para que aí sim o ministro Fachin entregue, redistribua para o mais antigo. Isso não faz o menor sentido, ele deveria já ter redistribuído para o mais antigo para as medidas de urgência. Mas o Moraes, ele é o juiz, o único juiz da nação e agora ele também está tomando conta da segurança pública. Só faltava essa. Agora não falta mais nada. Aí, a gente não entende muito da parte jurídica de tudo que acontece aqui, mas o André Marsiglia, ele sempre traz aí toda a explicação de tudo que acontece. A gente gosta muito de repostar ele aqui, porque ele tem um posicionamento aí certo, sem viés assim ideológico que a gente vê tanto aí na grande mídia, que tenta sempre distorcer a situação. Agora, vamos colocar aqui mais uma publicação para a gente encerrar um pouco desse assunto. É colocar aqui um vídeo postado aqui pelo Rony Gabriel, que é um vereador da cidade de Erechim, lá do Rio Grande do Sul, que ele é um candidato, já um pré-candidato do PL, que tem grande chance ali de vencer nas próximas eleições, porque é um cara que sempre traz ali umas análises, são muito bem feitas, são muito bem colocadas, é um cara aí que é muito a favor do Bolsonaro, e olha só aqui, esse vídeo que ele publicou sobre tudo que aconteceu também, a gente gosta muito de trazer ele aqui. Os mesmos que comemoraram a morte do Clezão, os mesmos que dizem sem anistia, os mesmos que comemoraram facada em candidato opositor, os mesmos que comemoraram a morte de Charlie Kirk, agora estão chorando porque um monte de traficante que oprime a população pobre de uma comunidade, estavam fortemente armados com aparatos de guerra, foram eliminados pela Força de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Os mesmos que tratam quem passou batom em uma estátua como se fossem criminosos, têm que tomar 18 anos de prisão, agora choram por causa das vítimas da sociedade. Mesmos deputados, os mesmos políticos do PT, do PSOL, do PCdoB e da esquerda, que estão defendendo essas pessoas aqui, os mesmos que comemoram quando cidadãos de bem estão presos ou sendo eliminados simplesmente por suas opiniões políticas. Já quero aproveitar esse rio para dar uma missão para vocês. Sigam o deputado Sanderson, esse cara é pré-candidato a senador aqui pelo estado do Rio Grande do Sul e já solicitou investigação pela omissão do governo Lula na segurança pública do Rio de Janeiro do Brasil. E todos os deputados têm que seguir o exemplo do Sanderson, porque o que está acontecendo com o Brasil hoje é culpa do Lula, é culpa do STF. Se 4 policiais hoje tombaram no Rio de Janeiro cumprindo o seu dever,
poder é culpa da esquerda. E se eles usam as instituições para atacar a gente tem que usar as instituições para mostrar que eles são os responsáveis. Sigam esse cara, ele faz um trabalho sensacional. Se você gosta do meu conteúdo, não deixe de me seguir também. Cara bacana, segue ele aí que a gente fica muito bem atualizado com ele também. Agora, a gente vai colocar aqui uma última publicação aqui para finalizar nosso vídeo, que é um vídeo de uma montagem de uma inteligência artificial, que realmente quem fez esse vídeo aqui, ele tem que ganhar um Oscar. Olha só esse vídeo, tanto que ele ficou bacana aqui, se tratando aí da situação do Maduro, de toda a esquerda aqui na América Latina. Olha só, tanto que esse vídeo aqui ficou bacana. Tá em espanhol, mas é uma fala que dá para entender bastante aqui em português. Olha aqui. Hey, Kim Jong-un, gran amigo, te habla Nicolás Maduro, mi gran hermano asiático. Ya sabes que ando metido en un problema grande con Trump y necesito que me des refugio un tiempo por allá. ¿Qué me dice? Sí, Madurito, mi amigo, tú sabes que en Corea del Norte siempre tendrás tu casa hecha para acá mañana mismo. Maduro, soy Petro. Parcero, ¿tienes ya un plan de escape? Dime que me voy contigo a donde sea. Ya sabes que Trump también viene a por mí. Gustavito, amigo, me ha costado trabajo, pero ya está todo cuadrado con Kim Jong-un, o como se diga, el presidente de Corea Chamo. Nos disfrazamos de coreanos y nos vamos en un avión privado para Corea del Norte. Mañana mismo nos vamos. Mr. President, hemos interceptado unas comunicaciones de Maduro. Está organizando todo para escaparse a Corea del Norte. Ok, preparen un operativo especial para evitar que se escape. Ese Madurín ya sabe que conmigo no se juega. Buenos días. Somos los hermanos de Kim Jong-un, el presidente de Corea del Norte. Yo soy Kim Madurín y él es Kim Petlin. Tenemos un vuelo privado esperándonos. Claro que sí. Un momento, por favor, que hago una llamada para que los vengan a buscar. Buenos días, señores. Tengan la amabilidad de seguirme. El avión privado ya los está esperando. Te lo dije, Petro, que el Kim Jong-un no me iba a fallar, chamo. Bienvenidos, presidente Maduro y Petro. Les habla Nayib Bukele. Es un enorme placer anunciarles que este vuelo los va a conducir a su nuevo refugio, la cárcel del Secot. Pessoal, deixa nos comentários aí o que vocês acharam aqui dessa montagem aqui de inteligência artificial. Isso aqui ficou muito bacana, a gente resolveu trazer para vocês aqui para dar uma descontrariada também, porque a tensão ela tá forte, ela tá no mundo inteiro aí, a gente tá vendo tudo que tá acontecendo, mas a gente tem que acreditar que vai dar tudo certo no final. Não é isso? Pessoal, esse aqui foi o segundo editorial do dia. Se você gostou, deixa o like. Tamo junto aí, até o próximo vídeo para trazer mais informações aí de tudo que aconteceu, fazer algumas análise aqui junto com vocês. É muito importante que vocês deixem nos comentários aí tudo que vocês pensam também sobre essas matérias, porque a gente tem sim que posicionar e tentar aqui abrir o olho do máximo de pessoas possíveis, sempre, porque o ano que vem vai ser o ano da diferença, ou o ano que a gente vai afundar de vez o país, ou a gente vai poder retomar o rumo do crescimento, igual foi aí na época quando o Bolsonaro foi presidente desse país. Pessoal, tamo junto aí, até o próximo vídeo, se Deus quiser.